Pessoal, tudo bem? Vamos aqui falar de uma questão de matemática do Enem 2024, certo? O Enem não é propriamente um exame que eu seja todo a favor dele, tenho algumas ressalvas pessoais. Contudo, ele tem algumas questões que são interessantes. E essa questão ela trouxe algo inusitado, né? Chega a ser engraçado. Eu particularmente achei bastante engraçado. Essa questão viralizou no ano anterior, logo dias após o exame Enem ter sido realizado, porque alguém fez um print da questão e escreveu na prova cadê o resto? Como se na questão faltasse algum elemento que impedisse a resolução correta. Infelizmente isso não aconteceu, né? Felizmente ou infelizmente, a questão tem solução sim, certo? Mas o que eu procurei fazer? Eu procurei fazer foi ler a questão e tentar entender quais as razões que levaram, né, supostamente, a alguém escrever isso aí. Cadê o resto da questão, né? De fato, não sei quem foi que escreveu isso. E aí a gente, quando vai ler a questão, né, a minha leitura dela é que a gente tem algumas, digamos assim, habilidades que precisam ser desenvolvidas para você conseguir fazer esse tipo de questão. Né? O Enem é baseado nisso, em que você tenha determinadas habilidades para que você seja aprovado no exame. Né? E aí eu destaquei algumas aqui na minha percepção, né? Se alguém tem alguma outra percepção aí de outra habilidade a ser desenvolvida para isso aí, pode pôr nos comentários, mas eu coloquei algumas aqui que levariam a você resolver essa questão da melhor forma possível, certo? A gente vai retornar a ler a questão, mas vamos lá às habilidades. É, Primeiramente, a questão é uma questão de média aritmética, então você tem que ter uma noção do que seja a média aritmética, apesar da própria questão não deixar claro que isso é de média aritmética, mas você vai resolvê-la por meio da noção de média aritmética. A outra coisa que é interessante entender, mas aí é mais uma questão de conceituação e aplicação mecânica mesmo, resolução de questão, é o conteúdo de sistemas de equações lineares, né? E a resolução da questão, curiosamente, é o mais simples possível, porque ela só envolve a noção de substituição. Então, você vai substituir uma variável em uma equação e vai eliminando algumas variáveis e, por fim, você chega no resultado final, certo? A outra habilidade, e essa é por minha conta, é uma coisa em que a gente tem assim tradução do português para o matematiquês. Né? Eu sei que muitos professores de matemática não falam isso, mas como é que eu entendo entendo matemática? Eu entendo matemática como uma linguagem em que você estuda as ciências, né? E para mim, quando aparece uma questão que está escrito em qualquer idioma, português, inglês ou que seja, eu entendo que a gente tem que fazer uma tradução desse idioma para o matematiquês e daí a gente conseguir resolver no matematiquês o que se pede na questão, né? Pois bem, vamos ler a questão. A questão pede o seguinte, né? Pede não, diz o seguinte: ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu, por engano, a soma das notas por 5, certo? Com isso, a média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser, caso fosse calculada corretamente. O valor correto da média das notas desse estudante é
alternativa A, 4, alternativa B, 5, alternativa C, 6, alternativa D, 19, alternativa E, 21, que parece que é o que o colega ali apontou como solução correta, né? E aí a pergunta, né? Cadê o resto da questão, certo? Vamos tentar traduzir isso aqui em mathematics, certo? Então, a primeira parte da frase, né, diz lá, ao calcular a média de suas notas em 4 provas, então a gente sabe que tem 4 provas, né? O estudante dividiu por engano a soma das notas por 5, então a média aritmética seria dividir por 4, a gente vai mostrar essa equação, e ele dividiu por 5, então aí já temos uma parte da história traduzido em mathematics, certo? Com isso, a média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser, certo? Ou seja, então essa média que ele encontra por engano é, é igual à média que ele já tinha, que ele deveria ter, aliás, menos 1, certo? Então a gente já tem um pouco aí de mais alguma coisa para traduzir, né, para o mathematics. E vamos lá fazer isso para poder chegar nessa média que tem que encontrar aí nessa questão, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, então sabemos que temos 4 notas, eu vou chamar isso de N1, N2, N3, N4, já estou escrevendo em mathematics. Tendo isso, né, essa média aritmética, né, que ele deveria calcular, a correta, né, seria somar essas 4 notas e dividir por 4. N1 mais 1, N2, N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4, certo? Contudo, né, o nosso colega, né, o estudante lá da questão, ele fez essa soma, né, mas ele dividiu por 5, certo? E encontrou um outro M. Então veja que a gente tem um M correto, é o M grande, maiúsculo, e um M incorreto, que é o M minúsculo. E qual é a outra parte da historinha? A parte da historinha é que diz que o M incorreto dele é uma unidade menor do que o M correto. Então seria, né, traduzindo para o mathematics, M igual a M menos 1, certo? M minúsculo igual a M maiúsculo menos 1, certo? Feito isso, a gente resulta em 3 equações, ou seja, no mathematics a gente resulta aqui com 3 equações, a média correta, traduzida aqui, a média incorreta, traduzida aqui, e a relação entre as duas médias, certo? E aí a gente precisa calcular este tal M, certo? Para facilitar a vida, eu vou usar mais um truque de mathematics, que é transformar essa soma do numerador, de N1 mais N2 mais N3 mais N4, em S, certo? Para que isso? Para simplificar as minhas 3 equações. Agora eu fico com M, né, correto é igual a S sobre 4, M incorreto é igual a S sobre 5 e M incorreto é igual a M correto menos 1, certo? E daí, o nosso passo agora é substituir, né, e fazer desaparecer as variáveis S e a variável M incorreto para resultar na variável M correta para dar a resposta para a nossa questão, certo? Então, vamos lá. Tomando as duas primeiras equações, né, M correto igual a S sobre 4 e M incorreto é igual a S sobre 5, né, a gente faz o S desaparecer, então eu fico com M incorreto é igual a 4 quintos de M. Então eu resulto agora com duas equações, né, em termos de M correto e M correto. E aí eu substituo essa última equação naquela equação que relaciona os dois m's, certo? Feito isso, a gente chega que o m
o m é igual a 4/5 do próprio m, aqui é uma resolução de equação simples. Eu sugiro que os colegas usem papel e caneta, pois é assim que a gente aprende matemática, praticando a parte mecânica da historinha, mas eu posso chegar e complementar isso aqui com outros detalhes, para que as pessoas entendam, todo mundo entenda melhor, certo? Por final, fazendo todo esse trabalho mecânico após a tradução do português para o matematiquês, a gente chega que o m correto é igual a 5, certo? De acordo com o gabarito da questão, isso é a resposta D, B, aliás, né? Isso é a letra B da sua questão pedida inicialmente, que B, né, igual a, que B é igual a média correta, que é igual a 5, certo? Ok? Por fim, né, o que eu poderia deixar aqui de conselho para todos é justamente esses dois pontos aqui que são muito importantes. Primeiro deles, você entender de que se trata cada questão, o que você precisa para resolver aquela questão. Então, são dois conceitos aqui importantes: o conceito de média aritmética, o conceito de equações lineares, certo? Isso aqui que é o mais importante que eu acho para resolver esse tipo de questão do Enem ou de outro exame desse tipo aqui. É você conseguir traduzir do idioma em que está essa questão para o matematiquês. Traduziu isso e você sabe trabalhar, né, com a linguagem matemática, você vai chegar na resolução final da questão. Tá? Por fim, não havia nada que estivesse faltando nessa questão, mas é curioso como se coloca aqui. Talvez um outro elemento que poderíamos discutir aqui é a questão de desenvolver a abstração que você desenvolve também quando você trabalha bem a linguagem matemática, estuda bem a linguagem matemática, toda ela é feita a partir desse conceito de abstração. Então,